De onde vem o dinheiro? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta... a resposta é muito mais surpreendente do que a maioria das pessoas imagina. E é isso que a gente vai desvendar aqui. Como o dinheiro é criado, de verdade, na nossa economia moderna. Olha só essa frase do economista John Kenneth Galbraith que é perfeita para a gente começar. O processo pelo qual o dinheiro é criado é tão simples que a mente o repele. E é exatamente isso. O sistema que a gente vai ver agora é, ao mesmo tempo, super simples e meio difícil de engolir, de tão contraintuitivo que ele é. Bom, para a gente entender direitinho, a gente vai passar por 5 pontos. Primeiro, a ilusão do dinheiro. Depois, como os bancos criam dinheiro. Aí a gente vê o papel do Banco Central, a realidade depois de 2008 e, claro, as implicações para a economia. Bora começar. Então, ponto 1. A ilusão do dinheiro. Sabe, a gente tem que começar quebrando uma ideia muito comum. A ideia de que o nosso dinheiro, quando a gente deposita no banco, fica lá, guardadinho, esperando. Pois é, a realidade é bem diferente. Os bancos não guardam todo o dinheiro. Eles trabalham com um sistema chamado reserva fracionária. Pensa assim, para cada R$ 100 que entram, o banco só precisa guardar uma fração, uma parte pequena, tipo R$ 10. E os outros 90, ele pode emprestar. É aqui que a coisa toda começa a ficar interessante. E essa ideia não é nova, não. Ela vem lá de trás, de séculos atrás. Naquela época, os banqueiros guardavam o ouro das pessoas. E eles repararam numa coisa. Quase ninguém vinha buscar todo o ouro ao mesmo tempo. E aí, claro, eles pensaram, a gente pode usar esse ouro que está parado aqui para alguma coisa. Ok? Agora a gente vai para o segundo ponto. E é aqui que aquela ideia simples vira uma coisa gigantesca. Vamos ver como os bancos comerciais literalmente criam dinheiro do nada. Então, olha só esse exemplo, que ele explica tudo. Começa com R$ 1.000 depositados no banco A. O que o banco faz? Guarda 10%, R$ 100, e empresta os outros 900. Aí quem pegou o empréstimo gasta esse dinheiro e ele vai parar em outro banco, o banco B. O banco B faz o quê? A mesma coisa. Guarda 10%, que são R$ 90, e empresta 810. E esse ciclo continua, é uma reação em cadeia. E o resultado final dessa brincadeira toda? Aqueles R$ 1.000 iniciais podem se transformar em R$ 10.000 na economia. É isso mesmo. E o mais maluco é que esses R$ 9.000 que foram criados do nada, a partir de dívida, valem tanto quanto os 1.000 originais. É dinheiro real, circulando. Então, o ponto-chave para entender é este. A maior parte do dinheiro que existe hoje foi emprestada à existência. Ele não foi impresso, não foi minerado, ele foi criado no momento em que um banco fez um empréstimo. É basicamente um número na tela de um computador. Certo, agora vamos para o nosso terceiro ponto, o Banco Central. Porque fica a pergunta, né? Se os bancos multiplicam o dinheiro, de onde é que veio aquele dinheiro inicial, os primeiros R$ 1.000 do nosso exemplo? Para entender isso, a gente precisa saber que existem dois tipos de dinheiro. Um é esse dinheiro que a gente usa no dia a dia, os depósitos que os bancos criam por meio dos empréstimos, e ele é mais de 90% do total. O outro tipo é o que a gente pode chamar de dinheiro base, as reservas bancárias. E esse dinheiro, só o Banco Central pode criar. E o Banco Central não precisa de nada para criar esse dinheiro. Ele não precisa de depósitos, não precisa de lastro, nada. Como diz uma publicação do próprio Banco Central americano, quando o Federal Reserve emite um cheque, ele está criando dinheiro. Simples assim. É a criação de dinheiro a partir do nada. É um poder, assim, imenso. Ok, quarto ponto. A realidade depois de 2008. Porque esse sistema que a gente descreveu, que funcionou por décadas, foi virado de cabeça para baixo com a crise financeira de 2008. Ali, tudo mudou. Pensa assim, antes de 2008, o sistema era tipo uma pirâmide. O Banco Central controlava a base, as reservas, e isso limitava o tamanho total da pirâmide de dinheiro que os bancos podiam criar. As reservas eram escassas. Depois de 2008, a imagem mudou, virou mais um balão. O Banco Central simplesmente inundou o sistema com tantas reservas que elas deixaram de ser um limite. O que limita hoje é a confiança dos bancos em emprestar, não a falta de reservas. E o nome dessa política que causou essa virada toda é um pouco complicado. Afrouxamento quantitativo, ou pela sigla em inglês, QE. Mas o que isso significa na prática? Significa que os bancos centrais criaram, do nada, trilhões e trilhões de dólares, euros, etc., e usaram esse dinheiro para comprar ativos dos bancos comerciais. O objetivo era inundar o sistema de dinheiro para evitar um colapso total. E para a gente ter uma noção do tamanho disso, olha só esse gráfico. As reservas bancárias nos Estados Unidos, em 2007, eram 42 bilhões de dólares. Depois da crise e do QE, pularam para 2,6 trilhões de dólares. É um aumento de mais de 7.000%. É uma mudança de escala absurda. O sistema financeiro nunca mais foi o mesmo. Beleza, chegamos ao quinto e último ponto, as implicações para a economia. O que é que tudo isso, essa história de pirâmide, balão, criação de dinheiro, o que é que isso significa no mundo real, na prática? Bom, a história nos mostra uma coisa.
Essa capacidade de expandir o crédito muito rápido, de criar muito dinheiro do nada, costuma estar no epicentro das grandes crises financeiras. Pense em 1873, na Grande Depressão de 29, na crise asiática de 97 e, claro, na crise global de 2008. O padrão se repete, o sistema alimenta uma euforia, uma bolha de crédito e especulação que, uma hora, estoura. E aí o tombo é grande. E isso nos leva à consequência talvez mais importante de todas. Hoje em dia, a criação de dinheiro novo está amarrada fundamentalmente à criação de dívida nova. Não é sobre produzir mais coisas, mais serviços, é sobre criar mais dívida. Para que exista mais dinheiro na economia, alguém, seja uma pessoa, uma empresa ou governo, precisa pegar um empréstimo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão. Um sistema econômico global que é baseado quase que inteiramente numa dívida que precisa crescer sem parar. Será que isso é sustentável no longo prazo? Fica aí a questão para a gente pensar.